Será que tem horas mais adequadas aí para a gente comer certos tipos de alimentos? Ou quais são os horários ideais para a gente manter a nossa fisiologia, ou seja, a forma do nosso corpo funcionar sem se desgastar tanto? Todos nós sabemos, né, que a digestão é uma das principais fontes aí de gasto energético, né? A gente gasta muita energia para digerir os alimentos, para transformar os alimentos em nutrientes para o corpo. Existe todo um processo ali de transformação que precisa acontecer no corpo. Se a gente fizer esse corpo funcionar de uma forma mais leve, mais suave, sem tanto esforço, ou seja, muito do assunto que a gente vai conversar aqui, tudo isso vai ser facilitado e, consequentemente, a gente vai ter muito benefício para a nossa saúde. Né? A gente está falando aqui de prevenção e não só de prevenção, mesmo se você tiver uma doença, uma situação clínica que exija um cuidado. Tudo isso que a gente vai falar aqui vai ser útil para você. São coisas muito simples, mas que, às vezes, faladas aí por médico, por nutricionista, faz a gente ficar mais motivado em segui-las, né? Então, não tem nada de complexo do que a gente vai falar aqui, mas são coisas que podem motivar você a fazer mais uma mudança favorável para o seu estilo de vida. Então, quando a gente vai pensar numa estrutura de um plano alimentar, por exemplo, avaliando a individualidade do paciente, então, veja tudo que a gente pensa. A gente tem que pensar nas melhores combinações dos alimentos, os melhores horários, aquilo que vai funcionar melhor metabolicamente, fora todo o quadro clínico de vocês que a gente tem que avaliar, né? Então, eu digo assim, que não tem como você tirar algo pronto de gaveta e entregar, porque tudo é um estudo, né? E aí, gente, tem um estudo muito interessante que eu até comentei com o Dr. Luiz, que eu quero me aprofundar cada vez mais, porque eu acho maravilhoso, que é o estudo da crononutrição. Então, o que é a crononutrição? É uma área de conhecimento que une a nutrição com a cronobiologia, que o Dr. Luiz pode explicar melhor para vocês. Mas, no geral, essa cronobiologia, a crononutrição, ela estuda, a crononutrição, por exemplo, estuda qual é o melhor horário para cada tipo de refeição e como isso está ligado aos nossos ritmos biológicos do corpo, né? Porque nós temos alguns ritmos do corpo. Um que vocês talvez conheçam é o ritmo circadiano, né? Mas vou dar o exemplo para vocês, mulheres, por exemplo. O período menstrual também é um ritmo do nosso corpo, né, doutor Luiz? Exatamente, que não é circadiano, né? É mensal, Isso, mas é um ritmo lunar, né? Um ritmo muito importante. isso. Por isso que os ritmos do nosso corpo também têm uma influência, né, doutor Luiz? Com as estações do ano, com a temperatura, né, com as marés, com os ventos. Então, assim, gente, por isso que, inclusive, se vocês me acompanham ali nas redes sociais, até isso eu penso. Por exemplo, nós temos que comer agora os alimentos que são da estação do ano. Nós temos que comer agora os alimentos que do mês de abril, que são os alimentos do mês de abril. Porque tudo isso vai influenciar nesses ritmos do nosso corpo, gente, que são os nossos reloginhos biológicos internos. Então, vejam bem, cada órgão do nosso corpo, por exemplo, tem um ritmo, né? O pâncreas, ele vai liberar insulina durante o dia. O fígado ele já vai metabolizar mais à noite. E assim vai, né? Por isso que tem algumas explicações que eu vou trazer de uma forma bem simples, que isso também, para não ficar tão complexo, mas por isso que tem alimento certo para comer na hora certa. E tem um estudo para isso, gente. Então, por isso que se o seu Nutri, a sua Nutri, pensa num plano para você, estrutura tudo isso da forma que tem que ser feito, é importante vocês seguirem. Não, eu acho que eu devo comer isso, né? Porque daí Sim. vocês não conseguem o resultado que a gente precisa, que a gente está estudando, que a gente está pensando. E atrapalha, inclusive, o seu resultado aí, né, doutor Luiz? Perfeito. Eu acho que você fez uma bela introdução, Jéssica. E, pessoal, isso que Jéssica comentou aqui é uma das coisas mais bonitas, né? Porque ela trouxe existem vários estudos, né, do que hoje a gente chama de cronobiologia. Cronobiologia é estudar essa questão das influências dos horários, dos ritmos dentro do corpo,
como a Jéssica falou, realmente cada célula do nosso corpo existem ali marca-passos, existem ali relógios biológicos acontecendo, né? Coisas diferentes acontecem ao longo de um dia, pode ser na mesma célula, mas dependendo do horário, está acontecendo eventos diferentes, existe uma influência do ambiente externo sobre o funcionamento nosso, né? E aí é muito interessante porque hoje a ciência ocidental estuda isso bastante em profundidade, vou até trazer algumas coisas interessantes de estudos assim que podem ser interessantes para o emagrecimento, por exemplo, para a diminuição da chance de diabetes, de resistência à insulina. Mas esse é um conhecimento milenar, né? Então, se a gente pega duas grandes medicinas aí mais ancestrais, pega a medicina ayurvédica, né, na Índia, pega a medicina tradicional chinesa, na China, a gente vai ver que eles desenvolveram essa questão da cronobiologia muito bem feito, né? Do jeito deles, né? Então, como a Jéssica falou, por exemplo, dentro da medicina chinesa, que é uma área que eu domino mais, né? Porque eu sou acupunturiatra, a gente tem a cada 2 horas do dia um meridiano que está mais ativado, né? Então, por exemplo, Jéssica falou do fígado, né? O fígado fica mais ativado da 1 até as 3 da manhã. É um horário que a gente entende também que vários processos de detoxificação, de limpeza do corpo estão sendo realizados. Porém, se você tiver cheio de comida no estômago, cheio de comida no intestino delgado, né, no início da digestão ali, esse processo de detoxificação fica prejudicado, o fígado fica abarrotado, fica com uma sobrecarga. Portanto, não é interessante estar de barriga cheia, obviamente, né, nesse horário. A gente deveria estar vazio, mas para estar vazio eu preciso comer mais cedo, eu não posso jantar tarde. Então, isso já é um dos temas aqui que a gente vai trazer, que eu acho que a gente tem um uníssono aqui, eu e Jéssica. Não pode jantar tarde, pessoal. Não dá. Fica de jejum. Se passou das 8, fecha a boca, Não vai para pode. outro dia. Mas Não não pode. coma, entendeu? Se for comer, se precisar comer em última instância, vai ter que comer uma frutinha, vai ter que comer uma sopinha bem rala. Não dê trabalho para o teu intestino, para o teu trato digestivo, esse horário da noite. É um veneno, tá? A gente já vai falar um pouco mais, Jéssica vai falar um pouquinho mais, mas só para complementar esse raciocínio que eu estou trazendo para vocês, dos horários, né? Então, por exemplo, o intestino grosso, que é o intestino, né? A gente vai eliminar as fezes, ele está mais ativo entre 5 e 7 da manhã. É o horário em que o meridiano do intestino grosso está mais ativado. Portanto, se a gente está bem regulado, é natural que a gente sinta vontade, né? Acordou, tomou uma aguinha, já quer ir no banheiro, porque o meridiano está ativo. E a gente precisa eliminar essas toxinas também, tudo que não prestou, tudo que não entrou no organismo precisa ser eliminado, não pode ficar lá dentro, né? Então essa é uma outra questão também, né? Tem que fazer cocô todo dia, né? Se você não sabe ainda, cocô todo dia, pelo menos uma vez aí tem que fazer. 1, 2 vezes, perfeito, tá? Então, o que a gente está falando aqui, que a medicina chinesa e a medicina ayurvédica já falavam dessas questões, de que o fogo digestivo, né? O fogo do estômago, o fogo da digestão, está mais ativo no período da manhã e horário do almoço. A partir depois, à tarde, isso é um consenso de que os processos digestivos já não são iguais, né? Até a gente tem ali o horário das 7 da manhã às 9, é o horário do baço pâncreas, que é um sistema de assimilação dentro da medicina chinesa, né? Elemento terra. Então, ele está ativo. A gente pode fazer um belo café da manhã, porque o baço pâncreas vai estar com toda a força para dar conta daquela digestão. No almoço também a gente tem muito fogo digestivo. Agora, de tarde, a gente tem que começar a desacelerar. Está entendendo um pouco das sugestões a partir dessa cronobiologia? O que a gente vai sugerir aqui? Só que isso não foi falado só pelos chineses, pelos hindus. Isso já está sendo provado por vários estudos, de que realmente é assim, né? A gente chegando um pouco atrasado nessa história, porque eles já falavam há muito tempo, mas parece que a gente precisa ter o estudo para poder acreditar, né? A gente não acredita na ancestralidade e no conhecimento da sabedoria, né? Dessas culturas. Mas é isso, né, Jéssica? Então, o que você acha em relação a... Vamos pensar assim, né? Onde que a gente deveria concentrar as refeições aí com mais caloria, com mais carga energética, com mais dificuldade de gestão? Como é que então ficaria, né?
Nossa, e quem prestou atenção na sua explicação vai conseguir entender direitinho o que eu vou trazer agora, né? Só quero fazer um complemento aqui do que você estava falando dos horários dos órgãos, tá? Então, de novo, o nutricionista funcional, por isso que a gente dá risada, né? A gente avalia todo tipo de fezes, como que tá o formato, qual o horário, que horário que tá evacuando, que jeito que tá fazendo, e a pessoa que tá com os ritmos ali todos em equilíbrio, né? Ela acorda, então 6 horas, 7 horas, ela já tem vontade de evacuar, né? E à noite, geralmente, eu sempre pergunto o horário que a pessoa está despertando à noite, porque tem gente que desperta à noite, no meio da madrugada, e é sempre no mesmo horário. Quando a pessoa fala, por exemplo, 3 horas, eu já sei. Ou tá comendo muito tarde, tá alterando todo o funcionamento do fígado, né? Então aí, gente, eu vejo isso na minha prática clínica. E antes mesmo de estudar um pouquinho também a medicina tradicional chinesa, eu já comecei a observar isso na minha prática clínica, né? E aí, gente, veja bem, o que vocês precisam entender aqui? Que não adianta, por exemplo, você só comer saudável, tá? Se você não regular os horários das suas refeições, se você não ter uma rotina alimentar, se você não prestar atenção no que você está comendo, se você não comer com calma, com tranquilidade, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente está fazendo assim, nossa, mas por que eu não estou emagrecendo? Por que eu não estou melhorando o meu quadro da saúde? Eu estou comendo tão saudável, mas às vezes só comer saudável não basta. A gente tem que pensar num contexto. Por isso que quem que trabalha com a medicina integrativa, como é o meu caso, doutor Luiz, a gente pensa em tudo. A gente pensa no ritmo do corpo, a gente pensa na produção hormonal, a gente pensa em todos os hábitos importantes, como sono, como meditação, como respiração. E a gente vai trazendo toda essa consciência para vocês. Porque é assim que a gente vai ter saúde integral. Então, não pense assim, o doutor Luiz me passou toda a suplementação e agora eu vou seguir a alimentação que a doutora Jéssica passou e isso vai resolver. Ajuda muito, mas só isso não é o necessário. Por isso que a gente está aqui, né, em toda a live, para poder trazer essas informações para vocês, para poder trazer um pouquinho mais de consciência para vocês em relação a tudo isso, né, doutor Luiz? É isso mesmo. Hoje mesmo, você foi falando, eu fui me identificando, né, que eu fiz uma consulta uma pessoa que já acompanha há algum tempo comigo, e ela começou a fazer um esquema de modulação intestinal, probióticos, uso de glutamina, uso de nutrientes ali, né, enzimas digestivas, tudo. E ela melhorou, de fato foi melhorando. Só que aí ela viajou, né, teve uma quebra ali de rotina, como você comentou, meio que soltou, né, tirou toda aquela disciplina que ela estava tendo, mas continuou usando suplementos, né? Mas acho que ela botava tanta fé que era só os suplementos que ia resolver a questão, né? Ela começou a tomar alguma coisinha com leite, começou a comer um monte de farinha, né? Começou a comer um monte de açúcar, e tal. E aí é claro que ela voltou agora com o intestino bem esculhambado, né? Então, também isso que Jéssica falou é muito importante, pessoal. As modulações do intestino, os detox, eles funcionam, né? Os probióticos, glutamina, enzimas, tudo que a gente usa ali vai ter uma ajuda. Só que tem que estar bem feito a parte da distribuição alimentar, da combinação, né? Do estilo alimentar. E um detalhe aqui, já falando da questão de ajudar o processo de digestão, é muito básico, pessoal, mas tem que enfatizar toda vez que dá uma grande diferença, né, Jéssica? A mastigação. Nossa, Hoje em dia a gente está num modo de vida muito acelerado, as pessoas estão comendo muito rápido, as pessoas não param, já estão comendo, né? Então, assim, e naquele ritmo de tem algum encontro, tem alguma coisa ali, elas não param para contemplar a comida, para sentir os alimentos, né? Então, isso faz uma grande diferença, pessoal, porque se a gente consegue fazer uma papinha, pelo menos, né, com o alimento, e aí a gente engole, é tudo mais fácil lá dentro. A gente vai gastar menos energia no processo de digestão. Vai sobrar energia para você poder ter disposição, tal. Agora a pessoa que engole rápido, come um monte, né? Porque daí come muito mais do que precisa também, vai se sentir lesado, vai se sentir
com tontura, com cansaço, tem que deitar depois do almoço, da refeição. Cada prato a seu tempo, né? Eu gosto dessa frase. E o que que acontece, né? No início da manhã, até me corrija ou complementa, né, doutor Luiz, se eu tiver errado, a gente também tá ali secretando mais enzimas, né? A lipase, a protease, que são as enzimas para a digestão de gorduras, né? Proteínas. É um momento em que, então, gente, que dá para a gente fazer uma refeição mais completa, com todos aqueles macronutrientes que a gente trouxe aqui para vocês, né? Então, os carboidratos complexos, as proteínas, as gorduras boas, porque é uma coisa que vocês precisam entender, tá? Como tem também ali o pico de liberação do cortisol, da insulina, né, doutor Luiz, no período da manhã, se você também for lá comer como um rei, uma rainha no café da manhã, e você achar que comer como um rei, uma rainha, né, se entupir de pão, de leite, que é o clássico que tem, geralmente, que é cultural, que a gente aprende, que é o que faz bem, vai ser péssimo, tá? Vai ser muito ruim. Exatamente. Agora, o que o Dr. Luiz estava trazendo para vocês? No período da manhã, como tem a liberação dessas enzimas, sim, a gente pode, é uma refeição que a gente pode fazer mais completa, associando esses carboidratos complexos, associando proteína. Eu gosto de pôr carbo complexo, proteína, gordura boa, fibras, associar tudo isso no café da manhã. Claro que eu respeito muito a individualidade do paciente, eu tento entender o perfil do paciente naquele momento, né? O que é mais importante a gente organizar. Então, eu sei que tem pessoas que falam assim: nossa, nesse momento eu não consigo comer de manhã, porque talvez está comendo tudo errado à noite, não está conseguindo comer de manhã, Fazer um né? parênteses aí, né? Fazer um parênteses, Jéssica, isso que você falou me traz muito a situação de muitos pacientes, a dificuldade, que é o quê? Não tem fome de manhã. Mas daí você vai ver, a pessoa dorme super tarde. Ela dorme Uhum. tarde e ela tem que dormir, ela tem que tirar o atraso. Ela acorda quase Isso. entrando no carro indo trabalhar. Ela não consegue fazer esse processo de acordar, meditar, fazer um exercício. Na verdade, o ritmo circadiano dela está todo girado ao contrário. Ela tem um monte de atividade à noite, né? E E ela não dorme bem, ela dorme tarde, ela vai acordar, ela jantou tarde, com certeza, né? Para aguentar a energia. Jantou lá pelas 9, 10 da noite, aí vai dormir a 1 da manhã, acorda às 7h30, já atrasado, toma um banho, não tem tempo de tomar café e já sai. Então, perfeito. esse estilo de vida, pessoal, é péssimo para a saúde, tá entendendo? Porque isso aí vai acabando com a tua adrenal, porque você já acorda no estresse. Eu sempre brinco nessa questão do sono, né? Como é importante a gente acordar devagar, com calma. É até legal, eu sugiro às vezes a compra daqueles despertadores que tem aí na Amazon, nessas lojas, que ele vai aumentando a luz, né? Simulando ali Legal. como se tivesse um nascer do sol, né? Que o quarto está escurinho, né? Tá com um blackout. Então isso ajuda a gente a fazer um despertar mais suave, sem esse estresse todo que a gente está acostumado, tá, pessoal? Então uma das coisas que as pessoas precisam fazer esse esforço é o quê? Dormir mais cedo, tirar as atividades da noite e transferi-las para de manhãzinha. Quer estudar? Não fica estudando até meia-noite. Durma Isso. às 10, acorda às 4 e vai estudar. Até Funciona muito melhor. Até porque, gente, tudo é questão de hábito. As pessoas falam assim: ah, eu não consigo dormir mais cedo. Hábito. Sono é um hábito, tá? Posso garantir isso para vocês. Ah, mas eu não tenho tempo. Não é que não tem tempo. Você não priorizou o seu tempo, organizando o seu tempo. Veja aqui. Eu trouxe um exemplo para vocês da minha organização, tá? Meu É Deus, um, é virginiana, é não um, tem jeito. é um planner, tá vendo? Tá ali. E daí aqui, ó, tá tudo estruturado. Atividade física de manhã, os dias que eu vou fazer, alimentação, sono, meditação, entendeu? Então, assim, gente, eu faço meus pacientes aprenderem a colocar no papel. Tem que aprender a se organizar. Gente, a gente tem que entender uma coisa.
esse corpício aqui e o corpício de vocês é o que vocês vão precisar pro resto da vida de vocês, né? É o que vai estar com vocês pro resto da vida de vocês. Então, você precisa cuidar melhor do que você cuida de qualquer outra coisa, gente. Então, não pense que eu tô dizendo que é fácil, porque quem conhece a minha rotina sabe que eu precisei aprender a organizar a minha rotina, a priorizar o que é importante para mim. E olha, gente, eu emagreci 20 quilos, tá? Eu tirei a minha família da obesidade mórbida. Eu tenho uma irmã mais nova que emagreceu comigo 60 quilos. Tem a minha irmã aqui, mais velha, que tá aqui, emagreceu comigo mais de 30 quilos, mudou por completo os hábitos e nunca mais voltou a engordar. Ninguém da minha família. Tirei todos da obesidade, né? Então, gente, o que acontece? Eu tô falando para vocês uma coisa que eu mesmo tive, que sofri as consequências, infelizmente, mas eu tô partilhando isso com vocês porque eu sou muito verdadeira com os meus pacientes, com minhas pacientes. Eu não vou pedir algo para vocês que eu não faço, que eu não sou congruente. Então, eu sou uma pessoa que, apesar da rotina toda, eu consegui me organizar, eu consegui planejar. Então, veja, se você colocar o teu horário lá de dormir, no máximo 10 horas da noite, tá? E criar a tua rotina de acordar mais cedo, você vai ter energia à disposição para acordar mais cedo e fazer seus exercícios físicos. Eu posso E aí, se garantir fizer para isso, vocês. Jéssica, é um ciclo muito mais construtivo, pessoal, porque eu vou falar um pouquinho da minha rotina, né? Eu durmo cedo, eu tento dormir entre 10 e 11 horas, tá? É uma coisa que eu valorizo muito, né? Porque dentro da longevidade, esse é um dos estilos de vida assim mais importantes, né? Muito Manter a importante. produção de melatonina durante a noite é uma coisa fundamental, né? Para a gente poder ter longevidade, bem-estar. Então é como a Jéssica falou, não é a questão de querer ficar imortal, né? Não é isso. É a questão de a gente poder ter mais qualidade de vida por mais tempo possível para se Sim. tornar uma pessoa produtiva para o mundo mesmo, né? Não é só para nós, é para o mundo, é para nossa família, é o que a gente vai deixar para as pessoas. Então, eu tento manter essa rotina. E aí eu tenho uma disciplina legal aí com meditação, tá? Eu pratico meditação diariamente. Eu tento levantar entre 5 e 15 todos os dias e faço uma meditação inicial. Vou para a academia às 6, né? Faço meu pré-treino ali, porque não dá para fazer musculação no vazio. Tem que tomar alguma coisinha ali para ter a força de puxar lá os pesos, né? E depois que faço academia, venho, tomo um banho, tomo meu café, aí eu vou estar com fome, porque eu gastei um monte, eu precisei um monte, meu corpo está pedindo, eu vou querer comer bastante no café da manhã. Aí vai ser um café da manhã do rei, né? E depois eu medito um pouco antes de sair. Por que eu faço isso? Porque a carga de estresse do meu trabalho é muito alta. É muito alta, entendeu? A minha profissão tem uma carga de estresse muito alta. A tua também. Todo mundo que trabalha na área da saúde tem uma carga de estresse enorme. Está lidando com pessoas. Geralmente são pessoas que não estão assim só na prevenção. Até comigo e com você vem bastante gente na prevenção. Mas às vezes a pessoa vem bem desorganizada, bem Verdade. carregada, e isso é pesado. Então, se a gente não tem aqui, como profissionais da saúde, uma rotina bem bacana para manter, sustentar tudo isso, a gente quebra, a gente adoece muito rapidamente, como muitos médicos, muitos nutricionistas, muitos psicólogos, etc., estão gravemente enfermos, né, Jéssica? E Verdade. você que está nos assistindo aqui não é diferente, pessoal. Para você poder rodar longe, com qualidade de vida, você tem que saber poupar, você tem que saber ter prioridade. Você precisa ter aquela organização ali que Jéssica sugeriu do dela. Eu também faço a minha, entendeu? Você tem que ter prioridades no dia. E outra, atividade física, pessoal, tem que ser uma prioridade. Horários de refeição deve ser prioridade, porque isso é o básico para a gente poder sustentar a nossa energia a longo prazo, né? O que eu me visualizo? Eu me visualizo se tudo der certo, né, a gente envelhecer e ficar mais velho. Eu não quero ficar um velho com dificuldade de levantar da cadeira, de não conseguir amarrar um sapato, de não conseguir ir no banheiro sozinho, entendeu? Você não quer também. Então, os hábitos de hoje constroem o teu futuro.
né? Você está aqui no hoje aqui, mas você está tecendo o teu futuro, né? Então, essa questão do horário de refeição, né, Jéssica? Primeira coisa, acho que o mais importante vocês têm que levar dessa live, pessoal, não comam tarde. Tentam comer o mais cedo a janta, tá? O jantar tem que ser leve e tem que ser um jantar o mais cedo possível. Por quê? Porque depois tem alguns estudos que mostraram isso, né, Jéssica? Pegou o mesmo perfil de paciente, o mesmo grupo, grupos randomizados, um grupo comia a mesma quantidade de calorias, macronutrientes, mas um grupo se alimentava a última refeição às 5 da tarde e o outro grupo se alimentava às 9 da noite. E qual foi a diferença depois de 3 meses? 6 quilos, pessoal. 6 quilos a mais para quem se alimentou às 9 da noite. Você está entendendo o que eu estou falando? As pessoas comeram a mesma coisa por 3 meses, só que a diferença na balança, em gordura, foi 6 quilos. É muito grande, entendeu? Então, se você quer inflamar, se você quer se tornar diabético, você quer ficar hipertenso, você quer ficar com dor, você quer ter um sono ruim, você come tarde. Você continua mantendo esse hábito de comer aí depois das 8 da noite. O ideal da janta, a meu ver, é terminar entre 19 e 19h15, acabou o jantar. Você tem que dar um tempo aí à noite para fazer esse descanso. E fala um pouco, né, Jéssica, do benefício do jejum. A gente vai falar uma live só sobre o jejum. Só para vocês entenderem de uma forma mais simples, a gente não pode sobrecarregar o corpo gerando picos de insulina nesse horário da noite. Não pode, gente. Ah, doutora, mas eu chego muito tarde em casa. Então, vamos ver com o seu nutricionista, né? Ou busque ajuda de um profissional, porque o Nutri, gente, que se preocupa com você, não fiquem com medo, tá? Porque ele vai sentar com você e aos pouquinhos ele vai ajustando essa rotina com você. Aos pouquinhos vai trazendo os novos hábitos. Aos pouquinhos a gente vai gerando essa consciência, tá bom? E a gente vai organizando juntos os horários. Tudo é possível. Cada pessoa Quando é a de um gente... jeito, né, Jéssica? Porque tem pacientes que falam assim, dentro da medicina ayurvédica, né? Tem lá os três doshas, né? E as pessoas que são mais vata, né? Que são pessoas mais de ar, que têm metabolismo muito acelerado, elas têm esse padrão de comer no almoço bem, elas comem muito bem, elas têm um bom apetite. Mas daí, 3, 4 horas depois, já estão varadas de fome. Se elas não comerem um lanchinho da tarde, o que vai acontecer? Ela vai chegar no jantar torando, né? Comendo tudo que não pode comer. Então, principalmente se você é um tipo mais vata, uma pessoa mais de ar, né? Que sente fome com mais recorrência, né? Aí a nutricionista, né, consegue construir essa estratégia de colocar algum lanche da tarde ali para te dar uma saciedade, para quebrar um pouco essa fome, para não ser uma fome tão intensa, né? Para você não chegar no jantar e comer tudo que você não comeu durante o dia. Então, isso são estratégias que a gente vai usando para tentar distribuir isso de uma forma mais racional, né, ao longo do seu dia, né? Então, é por aí, né, Jéssica? Isso, doutor Luiz, você falou, é muito importante, gente. O Nutri, ele pensa em estratégias, e as estratégias devem ir mudando conforme as coisas vão se regulando também, né? Então, geralmente, o nosso corpo leva 3 meses para a gente poder mudar algumas desordens, desinflamar, detoxificar. Então, gente, às vezes o Nutri te propõe uma primeira estratégia, não significa também que vai ser para o resto da vida aquela estratégia, né? A gente vai modulando isso. Então, o que você usou é muito importante. Por exemplo, o jejum, gente, que tanto se fala, jejum intermitente, que a gente vai falar sobre isso, é uma estratégia que pode ser uma estratégia poderosa ou pode ser um tiro no seu pé, né? Então, por isso que a gente precisa entender isso. E vocês buscarem sempre ajuda profissional também, né? De preferência do nutricionista, junto com o nutrólogo, que daí a gente faz um trabalho bem legal juntos, né? Tem uma Tá? coisa, né, Jéssica? Eu lembrei de uma paciente que eu atendi essa semana aí, que ela estava fazendo uma dieta low carb há mais de um ano. Tem noção disso? Ela não estava comendo nada de carboidrato. O que aconteceu com essa moça?
ela estava fadigada, totalmente fadigada, cansada. Pessoal, isso são coisas que são importantes, né? Então, macronutrientes, como a gente falou, todos são importantes. Low carb pode ser uma estratégia interessante para algumas pessoas por um período de tempo aí, 40, 60 dias. Não pode se tornar Isso, uma no carb para o resto da vida, vai dar uma verdade. consequência muito grande. As pessoas que não comem carboidratos complexos, como a gente já falou em outra live, depois entra lá e confira, elas vão ter uma certa compulsividade com energia, com alimentos de fácil energia. Café, às vezes vai querer comer um doce escondido, vai assaltar a geladeira à noite, né? Tem compulsividade ali. Às vezes é porque está consumindo pouco carboidrato complexo ao longo do dia, com medo de engordar. Então, as Verdade. pessoas que têm medo de engordar por causa do carboidrato, elas restringem, aí uma hora elas chutam o balde, comem tudo que é doce e nem viu o que comeu. E ainda fala, não, não comi nada, né? Que passou tão desapercebido, mas ela comeu. Jéssica, tem uma pessoa aqui, a Fernanda, né? Aham. Perguntou aqui o que ela pode comer mais tarde, antes de dormir. Sempre acordo com fome durante a noite. Olha aí os Aí, sintominhas aí. Tem vê- sintominha aí no meio da história, né? Dá uma é, dica para Fernanda. então, na verdade, assim, ela já sabe o porquê que ela tá acordando à noite, porque ela tá comendo tarde, né, Fernanda? Que é o que a gente explicou aqui. Por isso você tá despertando à noite, tá sobrecarregando o fígado, tá trazendo esses picos de insulina, tá? Então, é como a gente falou no começo. Claro que tudo é individualidade bioquímica, não conheço a sua individualidade, mas assim, neste caso, para você, o melhor, em primeiro lugar, seria uma estratégia do jejum mesmo, nesse horário, tá? Claro que a gente tem que regular todo o restante do dia. Ou assim, o que a gente colocou no começo, né, doutor Luiz? Uma frutinha de rápida digestão ali, tá? Para não E uma coisa também, sobrecarregar. pessoal, o jejum tem que ser devagar. Em geral, as É, pessoas estão fazendo muito errado o jejum, tá? Tenho visto muito erro na forma tá. de fazer o jejum. Estão acabando com o pâncreas, entendeu? Fazendo o jejum, porque daí, quando sai do jejum, sai tudo errado. E é uma agressão para o corpo receber uma carga glicêmica tão alta de uma vez só, uma paulada, né? Então tem que Verdade. cuidar muito, tem que ser com supervisão médica, nutricional, né? Nutricional. E, Mas sabe o e que uma que é coisa. isso, doutor Luiz? É o que você estava falando da low carb. Gente, jejum é uma estratégia? É uma estratégia. Eu gosto. Low carb é uma estratégia? É uma estratégia. Eu gosto. Mas o que a gente estava falando aqui? Que tudo é individualidade bioquímica. Então, a cada 3 meses, a gente tem que fazer novas estratégias, tem que observar o que está acontecendo, tem que acompanhar o organismo, né? Mas o problema é que é tanta informação hoje na internet, né, doutor Luiz, que as pessoas elas estão ficando confusas, elas estão ficando perdidas. E daí, quando a gente vem com algumas bases científicas, quando a gente tem a prática clínica também, a gente ainda é questionado. Ah, Sim. mas, né, é, a low carb me fez perder 20 quilos. Daí a pessoa tá lá com todos os sinais de fadiga adrenal, a parte hormonal tá tudo em desequilíbrio, né? A pessoa tá tendo picos Desidratada, de né? compulsão, né? Então, gente, não é só a perda de peso em si, a gente tem que pensar na saúde como um todo, Sim. né? É, Então, Jéssica teve, a Arisa perguntou aqui, se quiser já responder, o que causa esses picos de insulina, doutora Jéssica? Fala um pouquinho. então, gente, é aquilo que a gente tava falando ali no comecinho, né? Quando você, por exemplo, o pâncreas, como eu estava explicando, o doutor Luiz explicou, ele trabalha bonitinho, o ritmo dele ali é durante o dia. Quando vai escurecendo, que vai tendo a produção de melatonina, né? Ele já vai ficando mais quietinho, né, doutor Luiz? Ele já vai baixando ali. Vai E dormindo. daí, isso. E daí, por exemplo, quando vocês consomem, tá? Carboidratos ruins, por exemplo, o que vai acontecer? O pâncreas está lentinho ali, ele não quer sobrecarga de insulina. E quem produz insulina para tirar a glicose ali? É o pâncreas. Aí você comeu um carboidrato que tem o quê? Tem açúcar, tem glicose. Aí o que o pâncreas vai fazer? Ele não quer trabalhar naquela hora, né, doutor Luiz? Aí ele vai ser obrigado a forçar, vai ter que, né, sobrecarregar ali, liberando essa insulina e vai dar esses picos que a gente chama.
E a glicose possivelmente vai ficar ali na corrente sanguínea também. Lembrando, pessoal, revisem lá a live que a gente fez só sobre carboidratos, que a gente falou bastante sobre isso, que Jéssica está aqui retomando. Mas, basicamente, lembrem de evitar aqueles alimentos com açúcares simples, né? Uhum. Açúcar refinado. Então, açúcar refinado não deve ter na casa, né? Tem que tirar. Açúcar refinado não deveria fazer parte da casa, tá? Aí, farinhas brancas refinadas. Todos os tipos de farinhas brancas eles têm alto índice glicêmico, né? Então, há uma tendência de, ao comer esses alimentos, liberar muito mais insulina do pâncreas. Mas, como Jéssica falou, a combinação dos alimentos também determina o índice glicêmico, a carga glicêmica ali da refeição. Então, sempre, mesmo que você vá comer com algum tipo de farinha na refeição, né, você vai poder montar isso de um jeito que tenha um monte de fibra, um monte de outros nutrientes para diminuir um pouco essa carga. Mas o ideal é evitar as farinhas refinadas, o ideal é evitar os doces, né? O ideal é evitar os refrigerantes, as bebidas açucaradas e preferir os carboidratos complexos, né? A batata doce, o inhame, a mandioca, o cará, a cenoura e assim por diante. E só para reforçar aqui, que eu acho que ela também quis entender, a resistência à insulina, os picos de insulina podem promover a síndrome metabólica, que é aumento de peso, aumento de gordura visceral. Para mulheres, pode desenvolver lá o ovário policístico também, né, doutor Luiz? Pode. Isso. Resistência, a Tá? síndrome Então, ovário policístico sempre está junto com resistência à insulina, né? isso. Então, é isso. Aí desestabiliza o sono também, o humor, tá? Tudo. Então, por isso que é um perigo quando o que a gente mais preocupa, eu pelo menos, tenho muita preocupação com esse controle glicêmico também dos alimentos, as combinações. Por isso que a gente falou de carboidrato complexo, o que associar, né, quando você vai comer um carboidrato com proteínas, com gorduras boas. Voltem nas lives, tá, gente? E também podem me perguntar, gente. Eu tô lá no Instagram. Sempre que dá, sou eu mesmo que respondo. Eu tenho uma equipe lá, mas essas perguntas ninguém mexe, é eu mesmo que respondo. Aí vocês podem. Ó, tudo que é farináceo tem que tomar cuidado. Mesmo que seja farinha de arroz, fécula de batata, farinha de mandioca, mesmo que seja tapioca, né? Tá, gente? Então, tem que cuidar também. A gente até falou isso numa live, tá? E Isso. se for usar por uma opção ou outra, a gente regula o índice glicêmico, colocando lá uma sementinha de linhaça, de chia, em algumas receitinhas que a gente já trouxe aqui, as oleaginosas, tá? Pessoal, se tiverem dúvidas, né, questionamentos aí em geral na parte de nutrição, na parte desse tema que a gente trouxe hoje dos horários, o que a gente gostaria que vocês levassem é isso. Jantem cedo, né? Isso. Acordem cedinho para começar o dia, né? Façam uma meditação, cuidem do seu corpo, aí vai ter fome, vai tomar um belo café da manhã, né? E aí o dia começa melhor. Porque esse negócio de acordar é surreal. Eu vejo isso nos pacientes, eles acordam e já saem trabalhando. Como é que consegue? É Eu uma não consigo loucura. entender. Aí é só na base do café mesmo. Aí o consumo do café, né, em exagero, vai Aumenta. fazer mal, né? Então É. tem todos E os outros daí, aspectos, né? doutor Luiz, não tem suplemento, não tem alimentação que vai dar conta, gente. Por isso que, Exato. ó, gente, médicos integrativos, como o doutor Luiz, nutricionistas integrativas, como o meu caso, a gente pensa em tudo isso, mas não adianta a gente pensar, elaborar, né? Eu tenho muito comprometimento com meus pacientes, então eu penso, eu estudo toda a estratégia, mas se não colocar em prática tudo que a gente precisa, também não vai ter resposta. Aí, gente, só quero complementar para não passar muito do nosso horário, tá? Então, assim, o ideal café da manhã é, por alguns estudos que eu vejo pela minha prática clínica, inclusive no emagrecimento, é ser entre 7 a 8 horas. Se passar das 10 horas também, jejum. Aí a gente entra com, né, mais ali com hidratação, tá? Que isso é uma estratégia também individual que deve ser pensada, ok? O almoço daí entre meio-dia a 1 hora. Gente, o almoço é uma das refeições que eu gosto muito também.
que a gente consegue trazer muita nutrição no almoço, todos os grupos alimentares, né? E a digestão tá mais acelerada neste momento, tá? Então, é nessa hora que a gente vai também, né, precisar da leptina, que é o hormônio da saciedade, né, doutor Luiz? Que é muito importante também, que é o hormônio que vai ser liberado durante e após a refeição para manter a fome de vocês sob controle. Gente, eu fico para morrer quando as pessoas falam para mim, ah, eu não almoço. Eu pulo o almoço. Gente, pular refeições é a coisa mais... Não pode. Nós temos que ter uma rotina organizada, regularizar os horários para manter os ritmos biológicos do nosso corpo, né? Que isso é muito importante. Horário regular de alimentação, gente, é o que mantém a sincronia dos relógios biológicos. Então, assim, um dia eu como às 10, um dia eu como às 7, um dia eu como às 8. Não dá. A gente tem que tentar procurar regularizar isso. Almoço não pode passar das 2 horas também, tá? De acordo com tudo que a gente já explicou aqui do funcionamento dos órgãos. À tarde, gente, que por volta das 3, 4 horas da tarde, que vai dando aquela queda na energia, né, doutor Luiz? Que a gente falou em Vai, uma das lives, né? principalmente se o cortisol estiver meio baixo, aí a queda é Isso, maior, né? Às 5 horas a pessoa maior. precisa sentar, deitar, ficar tonta. Isso, gente. E daí nessas horas que a gente entra com algumas opções para dar aquela injeção de energia, para ajudar nessa fadiga, né, nesse cansaço, tá? E daí o jantar, acho que nós já batemos tanto na tecla que vocês saírem dessa live, se pelo menos vocês começarem a diminuir o horário do jantar, gente, já vai trazer muito benefício para vocês. E uma coisa também, né, Jéssica? Dormir muito tarde vai dificultar fazer isso, pessoal. Lembrem disso. Porque se você jantou direitinho lá às 6, 6h30, 7 horas, e aí você resolve começar a assistir um filme às 9 e vai até às 11. Hoje em dia não dura, né? Porque o pessoal só assiste streaming, então é 1 hora só de duração. Mas se ele vai assistir às 10 e termina às 11, pessoal, claro que você vai estar começando a ficar com fome. Só que está na hora Verdade. já de estar dormindo, você tinha que estar dormindo, entendeu? Então aí é uma questão mesmo de se policiar, de mudança de hábito mesmo. Então, De assim, a gente espera decisão que de mudança de hábito, né, doutor Luiz? De abrir mão de decisão, certas coisas para poder desfrutar de mais energia e verdade. vitalidade. Porque o pessoal sempre me procura, né, Jéssica? Doutor, eu quero diminuir os meus medicamentos, eu estou tomando essa medicação para depressão, para ansiedade há muito tempo. Doutor, eu não sei, tomo esse omeprazol, um tampão, meu estômago não funciona, meu intestino não funciona, etc, etc. Aí tudo bem, todo mundo quer tirar medicamento, gostaria de que o corpo funcionasse sozinho, né? Voltasse a funcionar de uma forma mais autônoma. Porém, quando você começa a pontuar, ó, vai ter que tirar o Isso. leite, tem que tirar o glúten, tem que melhorar a alimentação, tal. A pessoa já não sei mais, já estou na dúvida, entendeu? Então, a coisa é É, complicada, né? é porque assim, né, gente, eu trabalho com comportamento alimentar, né? Adoro trabalhar com essa parte, né? Então, assim, gente, é desafiador a mudança de hábitos? É desafiador. Mas é muito mais difícil o que o Dr. Luiz falou. Eu, no começo da minha carreira, como eu não podia ter um nicho, eu não podia focar como eu foco hoje mais no emagrecimento, né? Acabava atendendo vários casos. E como eu tinha muitos pacientinhos que gostavam do meu trabalho, e às vezes eles tinham lá um pai acamado, uma mãe acamada por conta de um AVC, por conta de um diabetes, né? Eles me pediam para ir até a casa atender. E eu fiz muito isso no início da minha carreira. Então, quando eu chegava, via aqueles idosos naquela situação, usando fralda, é, com escaras, por sonda, sentindo tudo ali, porque os olhinhos enchiam de lágrimas, a família sofrendo demais. A partir dali eu falei, não, gente, eu quero longevidade. Eu não quero chegar, né, numa situação dessa por irresponsabilidade minha com a minha saúde. Se acontecer,
né? Pelo menos eu estou consciente de que eu procurei fazer a minha parte, procurei cuidar mais de mim, porque é como você falou, né, doutor Luiz, a gente tem uma carga de estresse muito alta, porque a gente lida com pessoas. Eu sempre falo assim, gente, eu tenho que convencer as pessoas de que elas precisam fazer o bem para elas mesmas. Então, eu tenho que trabalhar crenças, pensamentos, hábitos, né? Então, é uma tarefa, gente, é uma missão. Pode ser que tenham profissionais que falam assim, ó, tá aqui, coma isso nesse horário, tchau. Se você quiser fazer, faz, a escolha é tua. Mas a gente que se preocupa, que tem uma missão, eu trabalho por missão, por contribuição. Não tem nada mais prazeroso para mim de que uma pessoa me manda um feedback, me manda um depoimento. Eu tô melhor graças a você, você mudou a minha vida. Tem coisa mais maravilhosa que isso, doutor Luiz? Isso aí, vários pacientes aqui, até a Fernanda fez um comentário aí que ela mudou esse hábito aí do jantar, maravilhoso, né? Quando a pessoa também está aberta, né? Eu sempre falo com os pacientes, quando o paciente está no momento certo, né? De a gente dar uma sugestão, é quase um encontro mágico, né? Porque É nada verdade. adiantaria a gente dar uma boa dica, uma boa sugestão, um bom tratamento, se a pessoa também não estiver disponível, né? Então, isso funciona mais quando as pessoas estão nessa atitude mesmo de abertura, né? Então, Fernanda compartilhou ali, tem outros pacientes aqui que eu sei que tiveram Legal. resultados maravilhosos. Obrigado aí por compartilhar o seu relato. Bom, pessoal, o assunto foi se desenrolando, como sempre, aqui. Eu e Jéssica não temos problemas para falar, né? A gente não tem problema, não tem A gente vergonha, né? empolga Então, aqui. Gente, eu tô assim, até fazendo roteiros para eu não falar demais, mas não tá funcionando muito. não, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Ó, obrigado, Fernanda, pelo feedback aí, que desafio. A Obrigada. vida com qualidade é divina. Gratidão a vocês também que nos Então, acompanharam aqui nessa terça-feira à noite, tá? E nós teremos mais lives aí pela frente. Obrigado, Jéssica, mais uma vez pela tua disponibilidade, por estar aqui junto no canal. eu que E que bom agradeço que a isso se expanda, que oportunidade. beneficie mais pessoas, mais e mais pessoas, cada vez mais. Que bom. Fico bem feliz. Tchau, gente. Obrigadão. E podem me chamar lá no Insta. Tchau.